Quer passar de primeira na sua prova teórica do Detran ou quem sabe até gabaritar a prova? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar várias dicas e vou te contar várias questões para ajudar você a gabaritar a sua prova teórica do Detran. Eu sou a Prof. Lu Mendes, sou instrutora de trânsito já há mais de 16 anos e nesse vídeo eu vou trazer algumas questões novas que estão caindo lá na prova teórica do Detran. Mas antes de eu começar esse vídeo, é claro que eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. E, claro, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que eu terei o maior prazer de ler e responder a todos. E, claro, compartilha com todo mundo. E vamos começar com uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Então, o que vocês têm dentro dessa placa? Um semáforo. Só que como é algo futuro, então é semáforo à frente. Então, placa A14, semáforo à frente. Uma dica, pessoal, toda vez que vocês estiverem assistindo os vídeos, seja de dicas, de macete, de conteúdo ou de questões, é muito importante vocês estarem com a apostila e estarem com uma caneta, um caderno para vocês anotarem todas as dicas e todos os macetes que eu passo aqui para vocês. A nossa segunda questão diz o seguinte: proibido estacionar o veículo. Aonde que vai ser proibido? Ele vai ser proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla, ou em locais e horários proibidos, em cima de faixa de pedestre, calçada, entre outros, tá? Então, é proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. E a segunda questão, ele está falando justamente dos horários. Então, estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha de proibido estacionar é o quê? É uma infração média com 4 pontos na CNH mais a remoção do veículo. Anotem essa dica, pessoal. Toda vez que vocês estacionarem de forma errada, em local proibido, em local que não pode, ele vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Nós vamos ter 3 situações: nós vamos ter multa, nós vamos ter retenção e nós vamos ter remoção. Qual a diferença? A multa é quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta. Por exemplo, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas como é só uma atitude errada, vai gerar apenas multa. Dirigir sem cinto, por exemplo, gera multa mais a retenção para regularização, ou seja, toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, seja com o veículo, com o condutor ou com os passageiros, multa mais a retenção para regularização, ok? E em terceiro e último, quando você estacionar o teu veículo em local proibido, em dias e horários que não pode, aí vai gerar a multa mais a remoção do teu veículo. A placa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Notem bem, ele está dando uma ordem, ele está dando uma regra. Qual ordem é essa? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Se ele dá uma ordem, se ele dá uma regra, é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Sabe aquelas placas redondinhas, igual essa que vocês estão vendo aqui nessa outra questão? A placa redondinha com a borda em vermelho, elas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nessa outra questão aqui, nós temos a presença de 3 plaquinhas. No caso,
3 plaquinhas de estacionamento. Então, ele diz assim: com relação às placas de regulamentação, considere. Então, ele quer saber assim, ele está dando esses 3 números romanos e ele está dando a descrição da placa. E aí ele quer que você analise para saber se essa descrição está correta ou não. Então, ali no número romano 1, ele diz que a placa com o ezinho cortado uma vez significa ou indica, né, a proibição de parar e estacionar. Isso não é verdade. Por quê? O ezinho cortado apenas uma vez, ele proíbe o estacionamento, mas ele permite uma parada rápida, uma parada breve. Então, ele proíbe o estacionar, mas ele permite a parada rápida. Na segunda, ele diz que a placa composta. O que é uma placa composta? É uma placa que tem uma informação complementar. Então, a placa 2 e a placa 3, elas têm informações complementares. Na placa 2 diz que é proibido parar e estacionar, exceto ônibus. Significa que permite a parada de ônibus. Ele é proibido parar e estacionar os outros veículos no geral. Exceto, a palavra exceto é uma exceção, quer dizer que dentre todos os veículos é permitida a parada do ônibus, certo? A número 3 é a mesma coisa, a placa composta. Novamente, é uma placa com o ezinho cortado uma vez, então quer dizer que ele proíbe um estacionamento, mas ele permite uma parada rápida. Só que novamente nós temos exceto carga e descarga, ou seja, é proibido fazer um estacionamento, exceto, ou seja, com exceção dos veículos de carga e descarga, ou seja, permite a carga e descarga. Portanto, estão corretos os números romanos 2 e 3, reforçando com vocês a plaquinha E de estacionamento. Quando vocês estiverem o E sem corte nenhum, significa que vocês podem parar e estacionar pelo tempo que vocês quiserem. Quando tiver o Ezinho cortado uma vez, vocês podem fazer uma parada rápida somente para embarque e desembarque, mas não podem estacionar. Agora, se o nosso Ezinho de estacionamento estiver cortado 2 vezes, significa que você não pode fazer 2 coisas. O que você não pode fazer? Você não pode parar e você não pode estacionar. Então, Ezinho sem corte nenhum pode parar e estacionar. Ezinho com corte pode fazer uma parada rápida, mas não pode estacionar. E o Ezinho com 2 cortes não se pode nem parar e nem estacionar. Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Nesse caso, é a letra B, ali onde está o número 2. Por quê? O peso máximo permitido por eixo, ele vai ter o desenho do eixo, ali vocês podem ver que tem 2 rodinhas, uma de cada lado, e uma setinha pequenininha apontando para baixo. Isso é o peso máximo permitido por eixo. No segundo caso, onde tem o 10T, que faz referência a 10 toneladas, e uma seta bem grande apontada para baixo, é o peso bruto total. E aí, ao lado, eu coloquei a outra questão que caiu bastante essa semana, que aí nós já temos uma placa de advertência. Lembrando que a vermelha nós acabamos de ver que é uma placa de regulamentação que está ditando uma obrigação. Então, ele está dizendo para você uma regra, que você tem um peso máximo permitido por eixo, que é de 2 toneladas. Já na placa A47, que é a placa amarela,
é o peso limitado por eixo, ou seja, é o que ele indica que é melhor vocês terem. Então, a placa A47, que é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, é o peso limitado por eixo, diferente da placa vermelha redonda, que tem a mesma inscrição, o 2T e o eixinho, que daí vai ser peso máximo permitido. Por que permitido? Porque as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições e obrigações. Então, se for em vermelho, é o peso máximo permitido por eixo, se for em amarelo, é o peso limitado por eixo. Nessa questão, nós temos a presença de uma placa de indicação. As placas de indicação têm por finalidade identificar as vias, os destinos, os locais de interesse, orientar os condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também educar o comportamento dos usuários. Quando tem aquelas plaquinhas com fundo branco, inscrições em preto, por exemplo, use cinto, crianças no banco de trás, motociclista use o capacete, entre outros. Aqui nesta plaquinha nós temos o quê? Notem que dentro da placa nós temos a presença de uma espécie de uma tenda. Portanto, não tem como ser aeroporto, e sim permitido para campismo. Então, esta placa significa área permitida para campismo. Essa outra aqui, pessoal, eu não tinha visto cair ainda, então ela é novíssima mesmo. Então, nós temos uma placa de indicação. Dentro dessa placa, nós temos uma letra I. A letra I nos lembra o quê? Nos lembra informação. Não tem como ser posto de abastecimento, porque senão ele teria o desenho da bomba de combustível, certo? Mas se tem a presença da palavra "e", significa que é um local em que o condutor obterá informação turística. Por que informação turística? Porque as placas de indicação, elas têm essa função. Elas podem indicar locais e destinos de interesse. Então, essa placa com a letra I é um local em que o condutor obterá informação turística. Mais uma placa de indicação, uma placa indicativa, e ele quer saber uma placa de sinalização, como a indicada abaixo, é uma placa D. Então, nós temos ali a presença de uma cidade, que no caso é Moema, e está dizendo que vocês estão na Zona Sul. Então, significa que é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Então, se cair essa placa Moema e Zona Sul, é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Nessas duas questões aqui, nós vamos ter algumas regras de preferência. Na primeira diz o seguinte: em um cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é de qualquer cruzamento que vocês cheguem e que não tenha sinalização, vai ser do veículo que vier pela direita do condutor. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência vai ser de quem vier pela direita do condutor. Não confundam com a rotatória. Em caso de rotatória, primeiro segue-se a sinalização. Quando não tiver sinalização, a preferência, a prioridade será de quem por ela estiver circulando. E se você chegou nesse vídeo até aqui, você está gostando do conteúdo, da maneira que está sendo explicado, não esquece de se inscrever aqui no canal,
de ativar o sininho para receber vídeos novos e atualizados e também deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Na sequência, eu vou colocar para vocês os desenhos ali que cai bastante sobre essa questão da preferência de quem vem da direita. A segunda questão diz o seguinte: um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Sim, os veículos que se deslocam sobre trilhos, os precedidos de batedores, os de fiscalização, de socorro, de urgência e emergência, tipo bombeiro, ambulância, carro de polícia, eles têm preferência, prioridade sobre os demais, desde que eles estejam em serviço, estejam com as luzes ou com as sirenes ligadas. Eu coloquei esse slide para vocês de questões que são muito cobradas na prova teórica e que também serão muito úteis durante as aulas práticas. Na de cima tem o ônibus que vem pela avenida e o automóvel que está na direita. No segundo, nós temos o caminhão e na direita, novamente, o automóvel. Como nós acabamos de ver, que a preferência, que a prioridade vai ser sempre de quem vier pela direita do condutor, então nos dois casos é do automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus no primeiro caso, e no segundo caso, porque ele está na via à direita do caminhão. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vier pela direita do condutor e não confundam com a rotatória. Rotatória, primeiro vocês seguem a sinalização, quando não tiver sinalização, aí vai ser de quem estiver por ela circulando. Cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem estiver na direita do condutor. A disposição das cores nos sinais luminosos. Então, nessa questão, ele quer saber a função, para que servem aquelas cores que estão lá no semáforo, que estão lá na sinaleira. Então, eles têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via, ou seja, o vermelho, o verde e o amarelo, eles vão orientar os condutores, eles vão dar regras. Por exemplo, o vermelho, ele está ditando uma regra, uma obrigação em que o condutor deve parar. Se ele avançar o sinal vermelho, por exemplo, ele comete uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Já no caso da cor amarela, ele está advertindo, assim como nas placas, a cor amarela, ela serve para alertar, para advertir ao condutor de que o sinaleiro vai fechar. Então, atenção, né? Porque vai fechar. E aí o verde é porque pode passar. Então, as cores, elas têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção da via. E a segunda questão lhe diz assim: a sinalização semafórica de advertência utiliza. É o mesmo padrão das placas, as cores vermelhas, assim como o vermelho do semáforo, ele dita uma regra, uma obrigação. Você tem que parar, você precisa respeitar. Já as cores amarelas, como as placas, elas vão alertar, elas vão advertir. Atenção, porque o semáforo vai fechar. Então, a cor amarela, intermitente ou piscante, ela vai advertir, é uma cor de advertência. Atenção, porque o semáforo vai fechar. A cor amarela, intermitente ou piscante, é uma sinalização de advertência. Ao conduzir a bicicleta,
pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. E na segunda questão, ele está falando da circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias. Quando falarmos do pedestre nos acostamentos, é simplesmente permitido. Agora, quando falar do ciclista, quando falar da bicicleta, cuidem, porque é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, o pedestre pode circular no acostamento, é permitido. Tanto o pedestre quanto o ciclista deverão sempre manter-se em fila. Reforçando ainda as regras com relação às bicicletas, porque pelo menos umas 2 questões vai cair na prova para vocês. Então, primeiro, tudo que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista vai circular na rua, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Quando falarmos em calçadas e passeios, permitido desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via. E se falar nas rodovias, tem que começar com proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Um candidato à obtenção da CNH, aprovado nos exames de habilitação, recebeu a permissão para dirigir. Aí ele quer saber quanto tempo tem a permissão, qual é a validade da permissão. A PPD, ou a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano, 12 meses. E aí o condutor ele vai pegar a CNH definitiva. Aí tem uma outra questão que é cobrado bastante. Quando que o candidato, né, o condutor vai pegar a CNH? Desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Então, a PPD tem validade de 1 ano, 12 meses, e decorridos esse 1 ano, 12 meses, o condutor vai pegar a CNH definitiva, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. E aproveitando, já vamos reforçar a validade da CNH. Então, o candidato até 49 anos, ele irá renovar a cada 10 anos. De 50 até 69, ele irá renovar de 5 em 5. E para aqueles condutores que tiverem mais de 70 anos, aí será de 3 em 3. Então, até 49, de 10 em 10. De 50 até 69, de 5 em 5. E a partir de 70. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que esse vídeo possa ser bênção na vida e na aprovação de vocês. Gratidão a todos os comentários, a todo o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. E olha, se você gostou desse vídeo, não sai dele, não sai daqui, não sai do canal sem se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. Gratidão a todos, muito sucesso, muitas bênçãos a todos vocês. Um abraço carinhoso a todos e não esqueça, se ninguém acredita em você, eu acredito, e além de acreditar, eu estou torcendo e orando pela vida de todas as pessoas que passarem por esse vídeo, que passarem por esse canal. Então, a minha gratidão, o meu carinho a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.